Olá, meus amores, vamos estudar? Vamos para o nosso projeto Confabulando com Fábulas, etapa 4A. Como a Pro disse já no WhatsApp para vocês, né? Hoje o que nós faremos? Nós vamos comparar versões de uma mesma fábula, ou seja, como vocês irão produzir uma fábula, nós temos que aprender a melhor forma de se fazer isso, tá bem? Então, a Pro vai ler a mesma fábula, que é, olhem só, uma é a cigarra e as formigas, e a outra, a formiga e a cigarra. Vocês viram como aqui é só uma formiga e lá são as formigas? Eu quero que vocês prestem atenção em como essas fábulas estão escritas. Ou seja, é a mesma fábula escritas de formas diferentes. E vocês também vão escrever uma fábula usando palavras de vocês. Portanto, será uma outra versão. Olhem só que interessante, não é? Vamos lá. Etapa 4, comparando versões de uma mesma fábula. Atividade 4A, comparando duas versões. 1. Acompanhe a leitura que sua professora fará dessa fábula. Fique bem atento. A cigarra e as formigas. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente apareceu uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Estou com uma fome danada, acho que vou morrer. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e perguntaram: mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. 2. Seu professor lerá uma nova versão da fábula, A Cigarra e as Formigas. Preste atenção às semelhanças e diferenças entre as duas versões. A formiga e a cigarra. No inverno, a formiga tirava os grãos de trigo fora de sua cova para secar, quando surgiu a cigarra que implorava que repartisse aquela comida com ela, porque temia morrer de fome. A formiga perguntou a ela o que havia feito durante a primavera e o verão, já que não guardara alimento para se manter. A cigarra respondeu: a primavera e o verão gastei cantando e brincando pelos campos. A formiga, então, continuando a recolher seu trigo, lhe disse: companheira, se aqueles 6 meses gastaste em cantar e bailar, como se fosse comida saborosa e a seu gosto, que agora cante e dance. Essas duas fábulas, como a Pro já vem dizendo a vocês, são de domínio público, né? São das fábulas de Esopo e que nós podemos utilizá-las sem ter que, vamos dizer assim, pagar os direitos autorais para o autor, pois elas são o quê? De domínio público, né? Mas vamos voltar às duas. O que vocês acharam dessas duas versões da mesma história? Elas falam a mesma coisa? Ou seja, em ambas, a cigarra que passou o verão cantando e dançando, vai pedir comida para a formiga ou para as formigas? Sim, é isso que acontece. As formigas dão o alimento para a cigarra? Não.
E nenhuma das duas as formigas fazem isso, certo? Elas perguntam o que ela fez durante o verão. Ela fala que passou cantando, dançando, né? E elas falam que agora, que tal ela passar o inverno dançando, não é? E na segunda? É uma formiga só, mas a ação é a mesma. Ela continua, né, a recolher. Na primeira versão, elas até param para ouvir a cigarra. Na segunda, ela faz isso? Não. Ela continua recolher o trigo e vai falando. Se ela passou 6 meses aqui, ela fala, o verão, aqui ela já fala 6 meses a cantar e a bailar, como se fosse comida saborosa e a seu gosto. Olhem só essa expressão. E ela fala que agora cante e dance, né? O que tem de igual e o que tem de diferente? Porque não era isso? O que são as semelhanças e o que são as diferenças? As semelhanças são as mesmas ações que acontecem nas duas. E a diferença? É o jeito que a história foi contada. Aqui ela é contada de uma forma onde tem muitos diálogos, certo? A conversa sempre entre a cigarra e a formiga. E aqui nessa outra versão, tem uma linguagem mais rebuscada, mas tem somente um diálogo, né? Entre a cigarra e a formiga. Porque aqui, olhem só, quando fala assim, a formiga perguntou o que ela havia feito durante a primavera e o verão. Quem que está falando isso? É o discurso indireto, é o autor quem está falando. O autor não deu voz aqui para a formiga, mas aqui ele deu voz para a cigarra. Como também aqui ele dá voz à formiga, porque a formiga fala, companheira, se aqueles 6 meses, né? Então, ou seja, tem um discurso direto, tem o travessão. Então, a formiga mesmo está falando, como aqui, a cigarra está falando. Aqui quem é o autor. Então, aqui tem um discurso indireto e o discurso direto. Já na primeira versão, tem sempre o quê? O discurso direto, porque o autor, ele narra a história. Quando chega aqui, ó, de repente apareceu uma cigarra. Por favor, formiguinhas. Então, quem está falando? A cigarra. As formigas pararam de trabalhar. Quem? O autor. Mas elas falam. Mas por quê? Né? Ou seja, o discurso direto, a fala das personagens. A resposta da cigarra e a finalização aqui das formigas. Então, são jeitos diferentes de contar a mesma história. Qual que vocês gostaram? Que jeito que vocês acham que a história fica mais interessante, que a fábula está mais interessante? Vamos continuar nossa análise aqui na atividade 3. Apesar de a história ser a mesma, há diferenças no modo de contá-la. Converse com seus colegas sobre as principais diferenças entre as duas histórias. Compare as duas formas de iniciar a fábula. Então, vamos ver. Compare as duas formas de iniciar a fábula. Primeira versão. Olha como começa a primeira versão. Começa. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo maior trabalho para secar suas reservas de trigo. E para. Gente, deixa a Pro falar uma coisa. Aqui tem aspas. A Pro havia ensinado lá atrás que quando tem aspas é uma forma de mostrar a fala da personagem. Mas aqui tem essa função? Não. Aqui tem essas aspas, por quê? Para demonstrar que foi retirada essa parte da história. É por isso que tem as aspas. Então, nesse caso, não é a fala das personagens, tá? Então, vai acontecer em todos esses trechos. Por quê? Porque foi retirado do texto. Então, tem que... uma norma, né? Que se usa para demonstrar que esse trecho foi tirado exatamente como estava no texto. Então, voltando aqui ao assunto.
A primeira versão está escrito dessa forma e a segunda, olhem só. No inverno, a formiga tirava os grãos de trigo fora de sua cova para secar. Quando surgiu a cigarra, que implorava que repartisse aquela comida com ela, porque temia morrer de fome. Vocês viram como é longo, né? O primeiro parágrafo na segunda versão? Qual que vocês gostaram? Dessa primeira ou da segunda? Porque vamos pensar. Aqui, olha, está até aqui, vamos dizer. Equivale a esta parte. Só que o autor, aqui nesse caso, ele achou por bem escrever o parágrafo inteiro até aqui. Já nessa primeira versão, já se parou aqui onde tem as reservas de trigo. Vamos para B. Em seguida, leia como as formiguinhas responderam ao pedido da cigarra. Primeira versão. Mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Na segunda versão. A formiga perguntou o que ela havia feito durante a primavera e o verão, já que não guardara alimento para se manter. Então, qual dos jeitos vocês acham mais interessante escrever? Qual que vocês mais gostaram? C. E finalmente observe as diferentes formas de escrever a resposta da cigarra. Na primeira versão, a resposta foi assim. Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Na segunda versão, como que é feito isso? A primavera e o verão gastei cantando e brincando pelos campos. Qual das formas vocês acharam interessante? E olhem só, para a gente aprender a escrever, nós temos que fazer essa análise. Aqui, converse com seu colega e anote. Ao reescrever essa fábula, quais partes você aproveitaria da primeira versão? Aqui eu só dei um exemplo, tá? Um exemplo da pro. Vocês vão olhar lá no texto e vão olhar tudo que você pode aproveitar da primeira versão, tá? Então, eu amei esse começo, olha. Num belo dia de inverno, eu gostei mais do que começar assim, ó. No inverno, eu gostei dessa parte. E vocês? O que mais vocês aproveitariam da primeira versão? Na segunda, eu gostei dessa parte que fala assim, ó. A formiga tirava os grãos de trigo fora de sua cova para secar. Que é essa parte aqui, ó. Eu gostei mais do que quando fala que, olha, as formigas estavam tendo maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Eu achei desse jeito mais cansativo, mais pesado, vamos dizer assim. E aqui eu já achei que está de uma forma mais leve, por isso que eu escolhi esta. Mas tem muitas partes que vocês podem escolher. Não é para escolher somente um trecho, vocês podem escolher mais coisas de cada uma das versões. C. O que vocês escreveriam de maneira diferente? Sabe o que eu achei? Eu gostei tanto aqui, olha. Eu gostei muito desse texto. Eu mudaria aqui, ó, quando ele fala, a formiga perguntou a ela o que havia feito. Eu colocaria aqui o discurso direto. Por quê? Ficaria mais interessante. Porque eu gostei como o texto está escrito, só que eu daria a voz à formiga. Ó, o que você fez durante a primavera e o verão que não estocou comida para o longo inverno? E eu mudei. Vocês viram que eu mudei a forma como está escrito lá? Perguntou-lhe a formiga. Perguntou-lhe é quem? Só não estão as duas conversando, a cigarra e a formiga? Então, eu não preciso colocar perguntou a formiga para a cigarra. Então, eu posso usar o lhe porque tá fácil de identificar. Tá bem? Vocês gostaram destas sugestões que eu passei aqui para vocês? Então, vale lembrar que são sugestões e vocês poderão fazer de outras formas. Combinado? Gostaram? Olhem, todo final de vídeo agora a Pro vai mandar beijos para alguns alunos.
Mas hoje, o primeiro dia, eu vou mandar beijos para quem? Para todos os meus alunos do quarto ano C e para algumas alunas que estão lá no canal, alunos que estão lá no canal e que dizem que gostam dos vídeos, que assistem e que estão aproveitando essas aulas, tá bem? Então, olhem só, beijos para todos vocês!